Como explicar a Trindade? O artigo escrito por Dennis Allen no boletim O que está escrito, novembro de 2001. Como explicar a Trindade? A palavra Trindade não aparece nas Bíblias comuns que usamos. Por este motivo, eu procuro evitar o uso dela. Procuremos falar sobre assuntos bíblicos usando linguagem bíblica. As pessoas que usam termos como Trindade, Deus Trino, etc., as empregam para explicar um conceito da existência de três pessoas distintas, que podem ser chamadas de Deus. Vamos considerar, em termos bem resumidos, o que a Bíblia diz a respeito dessa ideia. Primeiro, há um só Deus. Efésios 4, versículo 6. O fato que existem mais de uma pessoa divina, como veremos logo, não sugere múltiplos deuses. A doutrina bíblica não se compara com as doutrinas politeístas de algumas religiões pagãs. Segundo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas. No batismo de Jesus, cada um fez seu papel, concordando com os outros dois, mas distinto deles. Jesus subiu das águas, o Espírito desceu como pomba sobre ele, e o Pai falou dos céus. Marcos 1, de 9 a 11. As doutrinas de algumas igrejas que dizem que o Pai e o Filho são a mesma pessoa contradizem afirmações óbvias das Escrituras. O Pai é maior do que o Filho, João 14, 28. O Pai enviou e instruiu o Filho, João 14, 24. Terceiro, Jesus é Deus. As seitas que negam a divindade de Jesus trabalham muito para evitar o significado de diversas passagens. As Testemunhas de Jeová, por exemplo, usam uma versão das Escrituras cheia de acréscimos e traduções equívocas, calculadas justamente para negar as provas textuais da divindade de Jesus. Mas ele é eterno, divino e merecedor de adoração. Leia as seguintes passagens. João capítulo 1, versículo 1, capítulo 8, versículo 24 e versículo 58. Mateus 4, versículo 10, 14, versículo 33 e capítulo 28, versículos 9 e 17. João capítulo 9, versículo 38. Hebreus capítulo 1, versículo 6. Apocalipse 5, do 9 ao 14. Quarto, o Espírito Santo é pessoa divina, não apenas força ativa. Reconhecemos algumas dificuldades quando estudamos a palavra Espírito na Bíblia. Sabemos que o Espírito do homem não é outra pessoa. 1 Coríntios 2, 11. Apesar de alguns trechos difíceis, veja o aviso de 2 Pedro 3, versículo 16, nós não podemos negar a personalidade do Espírito Santo. O mesmo Pai que enviou Jesus enviou o Espírito. João 14, 26. Jesus o chamou de outro Consolador, mostrando que ele pertence à mesma categoria que Jesus, uma pessoa divina. João 14, versículo 16. Vários textos apresentam o Pai, o Filho e o Espírito Santo como pessoas unidas, mas distintas. Veja Mateus 28, versículo 19, e o último versículo de 2 Coríntios. O Espírito ensina, João 14, 26, habita nos fiéis como o Pai e o Filho o fazem, João 14, 17 e 23, e intercede como Cristo também o faz, Romanos 8, versículos 26 e 34. Para negar tais afirmações, alguns distorcem o sentido das passagens ou até jogam fora livros bíblicos que não apoiam suas doutrinas humanas. O verdadeiro seguidor de Cristo aceitará toda a verdade, até as coisas difíceis de entender. João 8, 32, João 17, 17 e Deuteronômio 29, 29.